Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse é o primeiro vídeo de uma playlist de indicações bibliográficas, de ensaios, artigos e livros que capturaram nosso interesse no Labemos, Laboratório de Estudos em Teoria e Mudança Social, e que a gente julga que podem despertar o interesse de vocês também que acompanham as postagens do nosso grupo. Como esse é o primeiro vídeo, surge a necessidade de dar um nome para essa playlist. Labemos recomenda, seria um nome sóbrio, porém um tantinho sem graça. Pensei também em recomendemos com U, que é um nome ridículo, porém por isso mesmo mais memorável. De qualquer maneira, independentemente do nome que essa playlist venha a ganhar, esse primeiro vídeo é dedicado à recomendação desse livro, 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, uma obra publicada pelo crítico de arte e crítico cultural estadunidense Jonathan Crary. O Crary tinha se destacado no âmbito das ciências humanas com uma publicação anterior sobre a construção social do observador na modernidade. Esse é um trabalho mais sistemático, ao passo que 24/7 é um texto mais ensaístico. Na verdade, é um livro que tem um sabor adorniano. A referência aqui, obviamente, é o pensador da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, sociólogo, filósofo, musicólogo e a porra toda. Aliás, parte do que o Adorno fez foi criticar a pretensão filosófica, a apreensão da porra toda, a gente pode falar sobre isso depois, mas de todo modo, o livro 24/7, a referência aqui é 24 horas, 7 dias por semana, tem um sabor adorniano em diversos aspectos. Em primeiro lugar, porque dá continuidade à análise do que os frankfurtianos chamavam de reificação, como a penetração da lógica capitalista nas mais diversas esferas da vida social e individual, inclusive nos recônditos mais íntimos da subjetividade. Como convém ao próprio ensaio como forma, o método do Jonathan Crary nesse livro é, digamos, constelador. A referência aqui é a ideia de constelação, que o Adorno toma de empréstimo a um Benjamin, e na prática isso significa que o texto tem uma capacidade extraordinária de apreender vínculos insuspeitos entre facetas diversas da existência social contemporânea e do mundo contemporâneo. O livro começa com a descrição de uma migração de pássaros, e se você quer saber que diabos a migração de pássaros tem a ver com sono e capitalismo, eu não vou dar spoiler nesse vídeo. Por último, é um livro que é um sabor adorniano também, no sentido de que ele é bastante pessimista. Talvez esse pessimismo fosse um tanto deslocado quando o Crary publicou o livro ali em 2013, mas não preciso dizer que os desenvolvimentos sociopolíticos no mundo e no Brasil desde 2013 acabaram transformando esse pessimismo em profético. Pois bem, esse é um vídeo de indicação e não um resumão da obra, e assim como convém ao ensaio, o mais interessante é atravessar o livro, porque o passeio interessa tanto quanto as conclusões, se é que as conclusões existem. Para mim, o livro é muito interessante como parte de um programa de pesquisa sobre como o capitalismo contemporâneo procura engendrar certas formas de subjetividade que normalmente são chamadas de uma subjetividade empreendedora, uma subjetividade adaptável às mudanças contínuas do mercado de trabalho, por exemplo, uma subjetividade disposta a assumir riscos com esse espírito aventureiro, que na verdade é a contraparte da perda de direitos trabalhistas e da insegurança no trabalho, uma subjetividade conexionista, disposta a vender não só competências profissionais, mas toda uma personalidade e um bom humor para o mundo do trabalho e assim por diante. E é interessante porque tem todo um programa de pesquisa nas ciências sociais que se inspira em Foucault, em ideias Foucaultianas sobre a produção da subjetividade, para pensar o capitalismo contemporâneo, como o próprio funcionamento do capitalismo tardio depende dessas formas de subjetividade ou individualidade empreendedora que ele nos força a ser ou nos estimula a ser com graus variados de força e constrangimento. Por um lado, essa terminologia Foucaultiana da produção da subjetividade é importante porque, de fato, o capitalismo não existe somente fora de nós, ele não para no domínio exterior à nossa pele. O capitalismo existe dentro e através de nós, moldando nossas maneiras de agir, pensar e sentir, através de uma série de dispositivos, outra palavra Foucaultiana que, na verdade, carrega uma heterogeneidade, porque se refere a tudo aquilo que a gente pode mobilizar nessa tentativa de moldar a nossa subjetividade segundo o que o capitalismo espera de nós. Então, desde um livro de autoajuda até uma mensagem motivacional de um coach,
passando por um app de relaxamento ou de administração do tempo e chegando, por último, a qualquer espécie de estimulante psicológico, por exemplo, o café que eu tomo ao longo do dia para manter a concentração e combater a minha sonolência, tudo isso é disponível, tudo isso é ferramenta por meio do qual os indivíduos tentam moldar a sua subjetividade, as suas formas de agir, pensar e sentir, para atenderem às exigências sistêmicas do capitalismo. O que me interessa, a partir de um programa de pesquisa sobre a sociologia do sofrimento psíquico e da depressão em particular, é pensar os limites dessa subjetivação ou dessa construção capitalista do sujeito. A depressão, ela entra como um desses limites, mas é claro que o sono, analisado pelo Jonathan Crary, também. Então, por um lado, é importante falar na produção capitalista da subjetividade, para enfatizar que o capitalismo existe dentro e através de nós e não só fora de nós. Por outro lado, é importante sublinhar também que nós não somos uma matéria inteiramente moldável pelo capitalismo. Algo na nossa natureza é recalcitrante, é resistente ou coloca limites ao quanto o capitalismo pode instrumentalizar as nossas energias, as nossas disposições corpóreas e mentais. E o tempo que a gente passa dormindo é um exemplo máximo desses limites. Aí o Crary, então, vai analisar o sono como essa espécie de exceção colossal, a expressão é dele, a funcionalização capitalista da vida. Aí ele parte do pressuposto de que com as transformações no mundo do trabalho, no capitalismo tardio ou neoliberal, a própria distinção entre tempo e espaço de trabalho e tempo e espaço de lazer se torna borrada e ameaça colapsar. É o caso, digamos, do professor que responde e-mails de trabalho no laptop antes de dormir. No entanto, é fundamental levar em consideração que o nosso próprio tempo de lazer e descanso consciente também foi instrumentalizado pelo capitalismo. Então, se eu estou assistindo um seriado no Netflix antes de dormir, eu estou acessando o Instagram, eu continuo sendo útil ao capitalismo agora como consumidor e não como produtor. O momento em que eu mergulho na inconsciência do sono, no entanto, em que eu caio nos braços de Morfeu, como se diz, é esse momento em que eu me torno inútil. E é justamente esse tempo de sono que o capitalismo vai alvejar das mais diversas maneiras, inclusive pela via neurofarmacológica. Por um lado, é óbvio que a gente já faz um amplo uso de psicofármacos para aumentar o nosso tempo de vigília e para otimizar a nossa capacidade de concentração enquanto estamos acordados. Portanto, do café até a Ritalina, a gente já faz um uso desses psicofármacos, mas ainda é o caso que não surgiu nenhuma droga que possa garantir, por exemplo, que um soldado, um executivo, um político ou um atleta permaneçam sem dormir durante longos períodos de tempo, sem pagarem um custo altíssimo, em termos de decréscimo das suas capacidades físicas, cognitivas e assim por diante. Então o capitalismo ele vem buscando alvejar esse período do sono, e o sono se torna esse momento muito paradoxal. Por um lado, um dos momentos em que nós estamos mais passivos, por outro lado, precisamente, esse bastião de resistência à funcionalização capitalista da vida. O que mais me interessa nesse livro também é a maneira como o Crary discute uma espécie de capitalismo da luz. Ele fala em um imaginário contemporâneo da iluminação permanente e de máquinas que jamais precisam ser desligadas. Máquinas que funcionam 24/7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. E na medida em que o imperativo da individualidade contemporânea no capitalismo é a atividade ininterrupta, conforme a gente tenta se aproximar desse ideal de individualidade ou subjetividade, o que a gente está tentando fazer é se transformar tanto quanto possível em máquina. É nesse ponto que o livro entra na análise do que uma outra tradição de sociologia e filosofia da técnica chamou de gnosticismo tecnológico. É uma expressão do Victor Furkes, que depois aparece também no trabalho de um sociólogo português chamado Hermínio Martins. A referência aqui é às heresias gnósticas da antiguidade tardia e, sobretudo, a repulsa que essas heresias tinham em relação aos vínculos humanos com a carne, com a materialidade e, através da carne, com a finitude.
Obviamente, essas heresias projetavam, então, uma transcendência da alma em relação a esses traços que ligavam o humano ao corpo físico e, sobretudo, à perecibilidade e à finitude da carne. O gnosticismo se torna tecnológico, por assim dizer, quando essas aspirações que outrora eram depositadas na religião são agora projetadas na tecnologia. Sobretudo essas aspirações de transcendência em relação ao orgânico, ao viscoso, ao perecível, à carne, à materialidade e à finitude. Por um lado, existem formas sistematizadas desse gnosticismo tecnológico, por exemplo, em filosofias do pós-humanismo e do além do humano. Por outro lado, uma sensibilidade tecnognóstica, por assim dizer, aparece em vários domínios da nossa experiência. E embora o Crowley não use essa terminologia, ele vai mapear um pouco as manifestações dessa sensibilidade, que aparece então desde um desejo sexual que prefere a satisfação masturbatória auxiliada pela pornografia digital, até todas essas esperanças de que a gente possa construir um clone digital da nossa própria consciência, e esse clone digital da nossa consciência vai continuar a existir numa máquina depois que o nosso corpo físico morrer. Uma das partes mais interessantes do livro é a maneira como, na verdade, o Jonathan Crowley conecta duas questões. Por um lado, um tema que aparece em vários outros livros, essa tendência à individualização na modernidade tardia, com o desmantelamento do estado de bem-estar social e com as ondas neoliberais do capitalismo tardio, você tem uma denegação dos nossos laços de interdependência social, uma denegação do direito ao sono, mas também do sono como esse momento em que nós somos mais dependentes de outros. Não surpreende, então, que a forma máxima da exclusão social, que é a condição do morador de rua, seja aquela que o priva dessa segurança mínima de dormir sem ficar completamente à mercê da violência de outros ou do olhar de outros, da invasão da sua privacidade e assim por diante. Mas o Crowley vai relacionar, então, essa individualização com o que ele chama de denegação dos nossos laços com a biosfera terrestre. Quanto mais a gente vai se identificando, então, ao desempenho maquinal do capitalismo, ao que o Crowley chama de mecanosfera, mais a gente vai negando os nossos vínculos com o ecossistema terrestre, povoado por milhões de organismos frágeis e vulneráveis como nós. E a última tendência disso, que o Crowley quase previu, é essa de bilionários explorando o espaço, a partir de um projeto de garantia da continuidade da espécie humana para além do planeta Terra. A busca de condições artificiais de povoamento de outros planetas, o que é uma maneira de dissociar o destino da humanidade do destino da biosfera terrestre e de fazer com que a gente não assuma a responsabilidade pelo biocídio em curso em todo o planeta. A destruição de espécies inteiras de organismos pela iniciativa humana. Não só milhões de organismos, mas milhões de espécies inteiras de organismos. Eu vou mencionar uma das passagens mais contundentes desse livro, que é inteiramente escrito em prosa contundente, em que Crowley diz: há uma ilusão difundida de que, quanto mais a biosfera terrestre é aniquilada ou irreparavelmente danificada, os seres humanos podem magicamente se dissociar dela e transferir suas interdependências à mecanosfera do capitalismo global. Quanto mais nos identificamos com os substitutos eletrônicos virtuais do eu físico, mais parecemos simular nossa desobrigação do biocídio em curso por todo o planeta. Ao mesmo tempo, nos tornamos assustadoramente indiferentes à fragilidade e à transitoriedade das coisas vivas reais. Como eu disse, então, esse é um livro escrito no espírito adorniano de uma ciência melancólica, mas a despeito desse espírito de negatividade, no sentido filosófico da palavra, essa mensagem do Crowley aponta para o vínculo indissociável entre uma luta por justiça social e uma luta ambientalista pela preservação dos nossos laços funcionais com o ecossistema terrestre, pelo menos para aqueles de nós que não vão poder fugir da Terra na nave espacial de algum bilionário. Pois bem, então, esse é o primeiro vídeo da série Labremos Recomenda. Eu espero voltar de novo com outros vídeos para vocês e até a próxima.